Sejam bem-vindas e bem-vindos à aula de hoje. Este canal foi pensado para compartilhar e democratizar o conhecimento, tornando o aprendizado mais acessível e envolvente para todos. Fique comigo até o final e aproveite o conteúdo. Boa aula! A aula de hoje é sobre pontuação. A vírgula antes da conjunção mas é obrigatória quando ela expressa oposição entre as orações. Então, veja o exemplo. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco. Aqui existe uma oposição entre as orações. Então, neste caso, a vírgula está certa com a conjunção mas. Aqui a pontuação está correta. Depois do ponto de interrogação, sempre deve ser usada a letra maiúscula. Vamos analisar os sinais de pontuação do trecho e eu vou explicar didaticamente o uso de cada um. Comecemos pelo travessão. No trecho, o travessão é usado para indicar a fala das personagens em um diálogo. Então, aqui vocês percebam que sempre no diálogo deve-se usar o travessão. O travessão é muito utilizado em textos narrativos para marcar a fala de um personagem ou indicar um comentário do narrador dentro do discurso. Depois aparece a vírgula, que ela serve para separar o vocativo e também para marcar uma pausa na fala. Aqui, vó Rita é um vocativo, então a vírgula está ali. Bom é um vocativo novamente, e assim por diante. A vírgula deve ser usada para separar o vocativo, palavra usada para chamar ou se referir a alguém diretamente. O ponto de interrogação aparece nas perguntas feitas pelas personagens. Vó Rita, como anda o tempo? Ali, o ponto de interrogação, que faz uma interrogação, como o próprio nome fala, é usado para indicar uma pergunta direta, ou seja, aquela que exige uma resposta, por isso que usamos o ponto de interrogação. Já o ponto de exclamação, ele aparece para indicar ênfase, surpresa ou emoção na fala das personagens. Exemplo: bom, filha, muito bom. Ele é usado para marcar uma surpresa, uma admiração, uma empolgação ou uma intensidade na fala. E por fim, nós temos as reticências, que aparecem bem no final da fala. A chuva é tão bom quanto o sol. As reticências indicam uma pausa, uma ideia inacabada ou uma continuidade do pensamento, deixando algo subentendido. Aqui, vó Rita parece estar refletindo ou sugerindo que há mais o que dizer. Se você está gostando, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas e incentiva e valoriza o estudo. Os dois pontos são um sinal de pontuação que indicam uma pausa breve e estabelece uma relação entre dois enunciados, ou também pode ser uma enumeração, de um aposto enumerativo ou de uma oração apositiva. Neste caso, ele está estabelecendo uma relação entre os dois enunciados. Veja, os filhos, menino mais velho e menino mais novo, dois pontos, crianças que vivem em um ambiente de miséria. Então, aqui os dois pontos está estabelecendo uma relação entre os dois enunciados. Já o ponto final é um sinal gráfico que fecha um período e indica uma pausa de longa duração. Ele é usado em frases declarativas, imperativas e interrogativas indiretas. O ponto final serve para encerrar um período. As reticências são um sinal de pontuação que indicam interrupção, hesitação, dúvida ou supressão de palavras. E o que significa quando as reticências estão dentro de colchetes ou parênteses no texto? Elas indicam que parte de um texto foi omitida, mas que o sentido da frase ou do texto não foi alterado. Uma outra regra da vírgula diz que ela serve para separar elementos dentro de uma oração ou de uma frase. Aqui ela está separando elementos dentro de uma oração, porque nós temos 3 verbos:
Comer, dormir, trocar. A frase diz o seguinte: precisava de uma pilha de cuidados, comer, dormir, trocar. A vírgula separando elementos. O ponto final serve para encerrar um período. E assim concluímos mais uma aula. Espero que tenha sido útil para o seu aprendizado. Se gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que terei o maior prazer em responder. Inscreva-se no canal para mais aulas de português e literatura. Até a próxima, bons estudos e ótimas leituras!